Queridos, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo abençoe você. Se você estiver nesse tempo chateado ou até mesmo preocupado, que o Senhor renove o seu ânimo, a sua força, a alegria. Receba um abraço meu em cada um de vocês. A saudade é grande de poder estar aqui junto com vocês na igreja, reunidos, onde temos gravado, mas também de estar juntos em comunhão. E que o Senhor Jesus ele possa visitar o lar, a família de cada um de vocês. A você também que nos assiste, que não faz parte do grupo, também sinta-se abraçado, que as mãos poderosas do Senhor sejam sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Queria convidar vocês nesse momento a estar lendo comigo inicialmente a palavra do Senhor. E eu creio que vai ser uma bênção, porque toda a palavra do Senhor, ela nos fortalece, nos disciplina, mas também nos ensina a sua vontade, em tempos como esse, nos fortalece a fé. E está também lá em Salmo 24. Então eu queria convidar você que abrisse a sua Bíblia junto comigo, fique à vontade, se quiser ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, e vamos estar lendo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 24, Salmo de Davi. Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte santo? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abrem-se, ó portais, abrem-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abrem-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que o Senhor Jesus ele aqueça teu coração, meu irmão, pois o nosso Senhor, Ele, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quero estar orando junto com você para a gente começar o nosso culto e louvor a Deus. Se você tiver alguma coisa que tem te trago preocupações, quero te convidar a colocar a mão no seu coração, apresentar diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está perto, perto está o Senhor daqueles que o clamam, daqueles que o buscam. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de nos reunirmos como igreja de Cristo, Pai amado, no Teu nome, Senhor, para buscar a Tua face. Senhor, não temos nada, Senhor. Pai amado, Tu és, Pai querido, a nossa rocha, a nossa segurança. Senhor Deus, te peço nessa noite, sonda, Senhor Deus, os nossos corações, perdoa, Pai querido, nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, muitas das vezes, quando, Senhor Deus, entristecemos a Ti, ó Santo Espírito, agrada-te de nós nessa noite, nesse culto que prestamos a Ti. Junto com meus irmãos, Senhor Deus, eu quero unir, Senhor Deus, a minha voz, para clamarmos, buscarmos a Tua presença, em tempos, Senhor Deus, tão difíceis, ó Pai. Traga, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que somente o Senhor pode dar. Senhor Deus, visita cada lar, entra, Senhor Deus, em cada família, traga, Senhor Deus, a paz, traga, Senhor Deus, o socorro, socorre, Pai amado, aqueles que estão abatidos. Senhor Deus, eu te peço, apresento a Ti também, Senhor Deus, os hospitais, os enfermeiros, médicos, toda a equipe que tem estado, Senhor Deus, na frente, combatendo, Senhor Deus, e tratando, ó Pai amado, desses pacientes que foram acometidos, ó Pai,
com essa Covid-19. Ó Pai amado, Teu é o reino, Teu é o poder. Senhor, Tu és o Rei da glória, como acabamos de ler. Portanto, Senhor Deus, guarda, Pai, quantas pessoas acometidas, ó Pai. Tenha misericórdia, porque há famílias que choram. Senhor Deus, nessa hora eu quero entregar a Ti nossos familiares, a nossa vida, porque, Pai querido, há entes nossos, Senhor Deus, que estão, Pai amado, nesse momento enfrentando muitas lutas, Senhor Deus, na sua saúde. E eu te peço, Senhor Deus, socorre, Pai amado, socorre cada um desses queridos, ó Pai, pois o Senhor não é, Pai querido, Senhor Deus, indiferente ao clamor do Teu povo. Senhor Deus, eu te peço, visita nessa hora. Senhor Deus, também eu te entrego, Senhor Deus, nessa hora, Pai, eu estou aqui, Senhor Deus, junto com meus irmãos, mas existe a preocupação, Senhor Deus, pois o meu tio, Senhor Deus, encontra-se internado, Senhor Deus, com problema coronário, mas não somente isso, Senhor Deus, também a minha mãe junto com ele, exposta, Pai amado, naquele ambiente hospitalar, e eles já, Senhor Deus, na condição de risco, ó Pai. Senhor Deus, assim como a Tua bênção, eu te peço sobre a vida deles, nessa hora, que a Sua mão estenda também sobre a vida da Tua igreja, Pai. Visita, Senhor Deus, cada clamor, Pai, cada lágrima, Senhor Deus, que é derramada aos Teus pés. Senhor, alegra nosso coração na Tua palavra e na Tua presença. Eu te louvo, Senhor, e desde já te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, que você possa aquecer o seu coração no Senhor, como nós lemos aqui agora, né? Que abrem-se ó portais, abrem-se ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Ele que entrou na minha vida, na tua vida, e que transformou, e completará isso até assim quando o Senhor nos levar. Amém? Há dias que são difíceis, querido, mas o Senhor, Ele nos fortalece. Há notícias que batem à nossa porta, que vêm para nos tirar a paz, uma preocupação familiar, como eu pude externar aqui na minha oração com vocês, outras coisas que nos traz preocupações, mas o Senhor nos une como igreja, e na comunhão o Senhor nos restaura, nos trata, como chegava agora aqui para gravar, conversava com o Marcelo antes, e nós podemos orar, e o Marcelo me abençoou através da oração dele, e com isso o Espírito Santo já me aqueceu o coração, porque dias são difíceis, irmãos, e notícias ruins chegam, mas o Senhor é o Rei da Glória. Amém? Então eu quero convidar você a estar louvando o Senhor comigo nesse início, a adorar o nome desse Deus que é santo, para que nós possamos assim cultuar em louvores também o nome do nosso Deus. Amém? É um louvor conhecido, então quero te convidar também a estar louvando junto comigo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia! Incomparáveis, irmão, são as promessas do Senhor para nossas vidas. Muitas coisas acontecem para nos fazer perder o foco de que o Senhor, Ele nos tem preparado morada, que o Senhor tem promessas que se cumprirão, irmão, em nossas vidas. Amém? Acima das circunstâncias. Então, não sei, você que nos escuta, o alcance, a gente não consegue calcular, mas certamente a palavra do Senhor, ela não retorna vazia. A palavra do Senhor, ela cumpre o seu objetivo. Portanto, não endureça o seu coração. Se você hoje recebe essa palavra, recebe com alegria e que ela frutifique no seu coração. Assim também, como eu peço a Deus que frutifique e guarde no meu coração, irmão, para que a gente possa colocar em prática aquilo que também escutamos e recebemos. Amém? Quero compartilhar com vocês aqui a palavra do Senhor. Está em 2 Coríntios 4. Nós vamos estar lendo o capítulo 4. É um capítulo pequeno, um capítulo de 18 versos. E o Senhor há de falar profundamente conosco através da sua palavra. Amém? Que o Espírito Santo tome o seu coração, a sua mente, que Ele te dê o pleno entendimento para que a gente possa estar desfrutando da palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, dando tempo para que todos possam estar abrindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso Evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que nos disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que de tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Como esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês,
para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque essas palavras, ó Pai amado, que Paulo, Senhor Deus, Teu servo, transmitiu, Senhor Deus, através das suas epístolas, Senhor Deus, a Corinto. Senhor Deus, hoje ela chega em nossa vida e também se aplica a nós, ó Deus. Senhor, a Tua palavra é viva e se renova a cada dia. Portanto, ó Pai, dai-nos da revelação do Teu Espírito sobre aquilo que o Senhor tem a nos trazer, ó Pai amado, nesse tempo, para os nossos corações. Ó Deus, portanto, nessa hora eu te peço, tira de nós toda ansiedade, Senhor Deus, toda tristeza, Senhor, tudo aquilo que impeça, para que nós recebamos com alegria a Tua palavra, ó Rei, e que ela ache morada e frutifique em nossos corações. Assim eu oro, Senhor, junto com a Tua igreja, e desde já te louvo, exalto e glorifico o Teu nome. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, maravilhoso esse texto, essa carta de Paulo, porque Paulo, aqui ele vai abordar temas importantes e muito atuais aos dias de hoje, né? Paulo ele endereça essa carta aqui a Corinto, aqui, né, pesquisando na minha Bíblia aqui de estudo, a gente consegue ver Paulo abrindo o seu coração, falando de coisas que ele também passava, das questões que ele enfrentava, dos embates, né, das aflições e da angústia, mas Paulo, ele conclui aqui de forma brilhante, e a respeito disso, nós também vamos estar conversando aqui, amém? Pela direção que o Senhor nos dará. Começando então aqui a epístola, Paulo, nos primeiros versos, ele faz aqui do verso 1 ao 3, né, vamos estar lendo para a gente estar trazendo à nossa mente o que nós acabamos de ler. Do 1 ao 3, Paulo ele vai falar: portanto, visto que temos este mistério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. E ele continua aqui, no verso 3. Mas, se nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Irmãos, algumas considerações importantes, né? Primeiro, Paulo ele exorta: não desanimamos, não desanimar. Ele começa a sua epístola falando isso a Corinto, né? Não desanimamos. Paulo aqui ele fez muitas viagens missionárias, levando a palavra do Senhor Jesus. E aqui a igreja de Corinto, ele envia essa carta anunciando a sua visita. E ele tem antes também aqui, né, alguns desafios ao qual ele enfrenta no ministério. As lutas, perseguições, enfrentamentos, irmãos, até dentro da própria igreja. E Paulo ele faz aqui nesse início que nós lemos, algumas observações eu quero ressaltar com você, a respeito de não desanimarmos, a não torcer as santas escrituras, né, quando ele fala que nós renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, né,
aqui Paulo ele está falando, e ele vai falar, não torcer a Escritura de modo com que você ache nela alguma forma de se apoiar para justificar algo que no teu coração você sabe que está errado, que há necessidade de mudar. E aqui ele continua falando, né, não torcer as Santas Escrituras, renunciar aos procedimentos secretos, que foi aquilo que eu falei agora há pouco e eu quero compartilhar com vocês. Certamente, todos nós sabemos o que precisamos mudar. Não é força física, mas é se revestir da presença do Senhor, da busca do Espírito Santo de Deus. Porque Ele tem poder para transformar o que eu e você, na nossa força, não tem. E, irmão, e escuta uma coisa, arrependimento é diferente de remorso. Muitas das vezes a gente passa vários remorsos numa busca constante de um arrependimento. Eu pude compreender isso quando eu parei de tentar de fazer com a força do meu braço, em áreas, em aspectos que eu necessitava. Até que o Senhor me mostrou e me ajudou a compreender que é através da dependência do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo também em Efésios vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades em regiões celestiais. Portanto, Satanás ele não teme o seu diploma, ele não teme a sua retórica, ele não teme a sua capacidade de raciocínio, ele teme o espírito de poder que habita em você, como nós vamos ler aqui nessa epístola, que Paulo ele também vai mencionar a respeito desse tesouro. Então, querido, é através do poder. Mas que poder é esse? É o poder do Espírito Santo de Deus, que tem poder para transformar a palavra do Senhor. Essa palavra, meu irmão, ela é pregada há milhares de anos, há centenas de anos, e ela se renova, porque o Senhor, o Espírito Santo, é que nos concede a revelação da palavra. E continuando aqui agora para os versos 4 em diante, ele continua dizendo: o Deus desta era cegou o entendimento. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Né? E aqui a gente pode lembrar o que diz Isaías 9, né? Quando o Senhor ali, através, né, o Espírito Santo de Deus ali, inspirando seu servo Isaías, ele vai profetizar a respeito do menino que nos nasceu, né? Então ele fala que brilhou a luz. Então essa luz é o Senhor Jesus, que sendo Deus, ainda assim se esvaziou e habitou entre nós e cumpriu o propósito do Senhor para resgate e salvação da nossa alma, da nossa vida, irmão. O plano e o propósito de Deus. Quanto mais a gente estuda a palavra do Senhor, quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos a gente consegue compreender o Senhor. Porque a verdade é que nós somos maus. A nossa natureza caída no pecado, ela é má. Mas o Senhor nos amou ainda quando nós éramos inimigos dele. Ainda quando nós não queríamos nada com ele, o seu amor nos alcançou. A obra de redenção na cruz, quando o Senhor enviou o seu Filho e foi esmagado por nossos pecados ali, é pela minha época, pela sua época, pela época daqueles que virão após nós, a todos nós, o Senhor ele fez esse plano maravilhoso de redenção. O Senhor ele não tirou o homem, ele muito pelo contrário, através de Cristo Jesus e toda a Bíblia, os irmãos, é pregado aqui nesse púlpito, a Bíblia converge toda para Cristo Jesus. E o Cristo, aqui como Paulo fala, ele é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Cristo, ele revela a glória de Deus, o amor de Deus Pai, que superabundou naquela cruz, naquela rude cruz. Amém, querido? Esse
é o nosso Deus. E ele fala que algo também muito atual, que ele fala que o Deus dessa era cegou o entendimento de muitos. Hoje é muito comum você encarar as coisas espirituais que não se discernem de forma natural, de forma racional, querer levar. Então a ciência, ela muitas das vezes é usada contra a palavra para tentar achar um fundamento para mostrar, quando bem na verdade a ciência não é inimiga da fé, mas ela simplesmente aponta para o Senhor, porque há coisas que não têm resposta, não tem resposta. E aqui as pessoas às vezes se pegam muito nisso e acham que se isso aconteceu é em virtude de detrimento disso, mas quando na verdade a gente tem um livro, meu irmão, que ele vai apontar dos acontecimentos, Mateus 24, vai falar então dos rumores de guerra, de sinais que falam a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então aqui o ímpio, ele a cada dia ele se torna mais cego às coisas espirituais de Deus e mais se questiona a respeito disso. E quando Paulo ele continua falando aqui, deixa eu achar aqui para falar com vocês. Verso 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Irmão, você pregar, você não precisa estar aqui num púlpito para pregar. A sua vida é uma pregação da sua nova vida em Cristo Jesus. O seu testemunho. Às vezes, nós achamos que nós não pregamos por não estar num púlpito, não estar à frente de um grupo. Mas às vezes a sua postura como cristão, como nova criatura em Cristo Jesus, ela está pregando ao seu vizinho, ao seu amigo, àquela pessoa que não te conhece, mas te observa no trabalho. Então aqui, quando Paulo ele fala, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, é você ter essa consciência de fazer com que a minha, assim como eu vejo, que as minhas atitudes, as suas atitudes, que nós possamos, através disso, glorificar o nome do Senhor e não denegrir a imagem do Evangelho. Porque, infelizmente, acaba que muitas das vezes as pessoas veem certas atitudes de determinados cristãos e querem, através daquilo, tomar como uma régua, nivelar pelo máximo e falar que é assim. Mas não é, irmão. Temos a consciência, irmão, de preservarmos o Evangelho do Reino de Deus. Através, como falávamos, da nossa vida em testemunho, essa nova vida que o Senhor Jesus nos chama a viver. Amém? Paulo aqui ele abre o coração e fala das pressões que ele passa. Não sei quais são as pressões que você tem passado no dia de hoje, mas Paulo ele sempre contrapõe aquela situação. Então, como nós lemos aqui, por exemplo, no verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas aí ele coloca, vírgula, mas não desanimados, renovados, irmãos, pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém? Muitas pressões, muitas coisas se levantam, mas total diferença, querido, fará sobre qual fundamento é que nós estamos alicerçados. Porque isso daqui, Paulo, mediante a todos esses embates, enfrentamentos que ele teve, ele se alegrava e renovava suas forças no Senhor. Portanto, querido, que nessa noite o Senhor renove as suas forças contra todas as pressões que você recebe desse mundo, que o Senhor guarde a alegria no teu coração da salvação, da expectativa dessa vida maravilhosa do porvir, e que nós aqui experimentamos quando nós estamos em comunhão, quando nós nos dobramos na presença do Senhor, clamamos e sentimos a sua presença. Sentimos, irmão, a presença do Senhor. Assim sejamos sensíveis a Ele. Amém? Continuando aqui, vamos um pouco mais à frente, a partir do verso 13, ele vai falar, está escrito, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito, de fé, nós também cremos, e por isso falamos,
porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Jesus nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Nós não sabemos o alcance da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem poder para transformar. A palavra do Senhor, ela é reveladora, ela descortina e mostra para a gente contra quem de fato nós lutamos. Quando Paulo, lá em Efésios, como já falado inicialmente, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Mas mesmo sabendo disso, nós muitas das vezes temos dificuldade na caminhada, porque temos emoções e as emoções constantemente nos traem. Mas que o Senhor, ele seja a certeza fundamental no teu coração, acima de todo o Covid-19, acima, irmão, das dificuldades, e Deus sabe o quanto que eu necessito dessa palavra, porque hoje estava com o meu coração muito pesado, irmão. Então a gente constantemente é levado a reafirmar essas bases de fé em nossos corações, para que a gente possa caminhar. Não lá atrás, como nós lemos inicialmente, torcer a palavra, né? Bem, na verdade, a palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela te confronta, mas ela também te alimenta. Ela te disciplina, mas também te acalenta. Ela te sustenta, irmão. Ela também te dá força para caminhar. Amém? Essa palavra que é como uma espada, que penetra na divisão do espírito e da alma, né? Nós temos a palavra do Senhor como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, irmão? Alimente-se da palavra do Senhor, desse relacionamento com Cristo. Continuando aqui, né, Paulo vai falar, a partir do verso 15, que tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Irmão, essa ferramenta que estamos usando nesse dia, ela tem um alcance enorme. Irmãos nossos espalhados por todo o mundo, irmãos nossos em Manaus, irmãos nossos lá na África, na Europa, entre outros, em todos os continentes, nós somos um corpo, a Igreja de Cristo, e ela avança, mesmo em dias tão difíceis. Uma coisa que eu aprendi e levou tempo, o crente, ele não anda sozinho. Aonde você for, você tem uma família. Aonde você estiver, você tem uma família em Cristo Jesus. A caminhada, ela não é solitária. O Espírito Santo, ele é conosco. E o Senhor nos proporciona, às vezes, termos mais a proximidade de determinado irmão ou de outro irmão, mas é para que a gente caminhe todos juntos. Amém? Se fortaleça-se nessa palavra, porque às vezes achamos que estamos só, e fundamentalmente nesses tempos de isolamento social, isso ainda se torna mais latente. Mas o Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito Santo que te selou, ele é contigo, e você não está só. E como lemos aqui, e temos esse tesouro em vasos de barro. Falava há tempo atrás da candeia, o vaso, por mais adornado que ele seja, ele pode ser pintado, ele pode ter altos relevos, baixos relevos, pode ter vasos que se destaquem um pouco mais pela sua beleza em detrimento a outro vaso, mas uma coisa não muda, eles são feitos de barro, eu e você. Amém, irmão? Nós somos feitos de barro. Diante do Senhor, quando Ele olha para a gente, Ele vê o quê? Ele vê o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém, querido? Então você tem uma identidade. E volto a afirmar aqui, como Paulo falou a Corinto, você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso, rompe com as práticas que entristecem o coração do Espírito Santo, para que você possa ter essa alegria renovada. E precisamos em nossa jornada cristã, para que a gente não caminhe se sentindo
solitário, ou que a gente caminhe sem experimentar da glória de Deus em nossa vida. Amém, querido? Que a graça que já nos alcançou, irmão, isso é maravilhoso, isso daí é favor imerecido, que é a redenção através da cruz do Calvário. Amém? Através do Senhor Jesus. Continuando aqui, abaixo, agora entrando nos versos 16 e assim finalizando, ele vai falar: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo ele faz um fechamento maravilhoso, instruído e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala do peso da caminhada. O tempo ele é implacável, irmão. O tempo ele é inerente à tua vontade. Você querer ou não querer, ele simplesmente vai passar como a água de um rio. Aquela água simplesmente vai passar. E aqui Paulo ele fala o quê? Que embora exteriormente estamos até nos desgastar, e existe desgaste na caminhada, a gente às vezes se chateia, se decepciona, mas Paulo ele vai falar o quê? Que embora, voltando aqui no verso 16, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse renovo que vem da parte do Senhor é que eu peço a Deus hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão. E ele aqui ele coloca depois algo que é uma certeza, pois ele diz no verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então ele conclui dessa forma: assim, verso 18, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aqui intrínseco, irmão, existe uma coisa que é latente, que se chama fé. Alimentar a sua fé, se fortalecer nela. A promessa, como Paulo fala aqui, não se constitui a essa vida apenas, irmão, mas sim muito maior aquilo que o Senhor nos tem preparado, aonde todos nós um dia vamos estar junto do Senhor. Irmãos, isso não é algo fantasioso, isso é uma verdade e cremos nisso. Então fortaleça-se no Senhor. Dias maus vêm, e hoje para mim foi um dia mau. Hoje meu coração estava pesado, mas o Senhor, através da sua palavra, na comunhão, de poder chegar aqui, orar junto com o Marcelo, o Senhor tem a sua forma de trabalhar, e Ele renova o nosso coração, renova o nosso ânimo, ensina a olhar para Ele. Amém, querido? Que nesse tempo, que o seu olhar seja para Cristo. Como a gente conversa, às vezes no telefone, ou através aqui do culto a Deus, a gente ministra. Ser crente não é viver alienado às coisas que acontecem, mas é saber que sobre tudo aquilo que acontece, existe um trono que está estabelecido, inabalável, da onde o Senhor se levantará para julgar, justo e não justo, e todos nós nos apresentaremos diante do Senhor. Por isso, volto aqui ao início dessa mensagem, quando Paulo fala aqui a partir do verso 2, antes, renunciemos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. O Evangelho expõe quem realmente nós somos. O Evangelho, ele mostra as nossas feiuras, mas também mostra um Deus que é santo, que nos amou de forma incondicional, enviou o seu Filho
mas que sobretudo também Ele é justo. Amém, querido? Guarda teu coração, que o Senhor Jesus aqueça a fé em teu coração, ser tu um instrumento de Deus nesses dias. Se você está se sentindo abatido, vamos estar orando agora ao término, mas eu quero orar e pedir ao Senhor que renove a tua força, o teu ânimo, assim bem como eu peço também sobre a minha vida, pois é algo que necessitamos. Amém? E certamente, irmão, certamente, nós sairemos muito diferente dessa experiência que temos vivido agora, dando mais importância à comunhão, dando importância ao nosso relacionamento com o Senhor, porque, como eu estava falando aqui, muitas são as pressões, usando aqui as palavras de Paulo, né, que vêm sobre nós, mas no intuito de muitas das vezes fazer o quê? Fazer com que nós percamos a visão e o entendimento que somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Que o Senhor Jesus ele guarde o seu coração. Quero orar agora junto com você. Posteriormente, louvaremos ao Senhor para que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, de bênção, que você se sinta abraçado, meu querido, pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor fortaleça suas bases, que você levante a cruz de Cristo, não só dentro do seu coração, mas nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, com seus filhos, esposa, marido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero estar orando com você. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Senhor Deus, ao trazer essa mensagem, Pai, que nos coloca, Senhor Deus, diante de tantas pressões, mas aqui, Senhor Deus, também, Senhor Deus, vemos o apóstolo Paulo nos exortando, nos dando a direção, ó Pai, de fitar os nossos olhos naquilo que é eterno. Senhor Deus, também fala que teremos pressões, mas nós somos renovados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, e pedimos isso, Jesus, para que nós não venhamos caminhar de forma fria e automática em Tua presença, mas que nós possamos, no tempo de hoje, Senhor Deus, viver as Suas maravilhas. Não falar apenas, Senhor Deus, que no passado a igreja, Senhor Deus, era desse jeito, que, Pai querido, que orávamos e pessoas eram curadas, que orávamos, Senhor Deus, e cativos eram libertos. Senhor, faz nesse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti, ó Deus. Assim como Tu fizeste, ó Pai amado, faz nesse tempo. Toma nosso coração, Senhor. Levanta, Senhor Deus, o altar, Pai amado, se caído ou se quebrado estiver. Pai amado, para que nós possamos nos relacionar contigo e experimentar, Senhor Deus, desse relacionamento com a plena certeza e a convicção que mesmo que lá fora o tempo seja ruim, mesmo que lá fora os dias sejam maus, o Senhor está no trono. Eu necessito disso, Senhor. Preciso disso, pois constantemente, Senhor Deus, somos afligidos com notícias más. Às vezes, Senhor Deus, vemos, ó Pai amado, que essa notícia chega, Pai amado, no irmão do lado, até que ela bate a nossa porta. E, portanto, Senhor, eu te peço, Senhor, a quem mais poderemos recorrer, se só Tu és o Senhor, ó Pai. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és a brilhante estrela da manhã. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Quem somos nós, Senhor? Pecadores e falhos, mas o Senhor nos amou. Senhor, quando ainda éramos inimigo Teu, Pai amado, Teu amor nos constrange. Senhor, eu te peço, alcança, Senhor Deus, esse irmão, alcança, Senhor Deus, essa irmã que está atrás dessa câmera. Pai amado, eu não sei, Senhor Deus, aonde esse vídeo vai chegar, mas eu sei que ele chegará pelo Teu poder, Senhor. E faz, Senhor Deus, e transforma, Senhor, a vida desse meu irmão. Porque toda a glória é Tua, Senhor. Todo o poder é Teu. Reinos se levantam e caem. Autoridades, Senhor Deus, se levantam, mas caem. Mas o Senhor permanece para todo sempre. O Senhor não muda. Não há variação, Senhor, em Ti. Pai amado, portanto, nessa hora, abençoa, Senhor Deus, a vida do meu irmão.
Senhor, sustenta ele no teu forte poder. Senhor Deus, guarda nele a fome, a sede da tua palavra. E se ele tem derramado lágrimas aos teus pés, Senhor Deus, eu sei que tu tem assistido. E Pai, nessa hora eu te peço, aqueça o coração do meu irmão. Que ele, ó Pai amado, seja, Senhor, tocado pelo teu Espírito Santo. E que seja um instrumento de ti, ó Pai, aonde o Senhor nos enviar. Porque o chamado, Senhor, ir de pregar o Evangelho é a toda igreja, Senhor. Pai amado, aquele, Senhor Deus, que exerce o ministério, aquele, Senhor Deus, que está no corpo de Cristo como membro, ó Pai amado, a todos nós que nos posicionamos como igreja de Cristo, temos esse chamado e ajuda-nos, Senhor Deus, a cumpri-lo. Ó Pai, eu te peço, Senhor Deus, fortaleça-nos em tempos tão difíceis e guarde em nós, Senhor Deus, a alegria da salvação, as boas novas da salvação, a compreender, Deus, que tudo isso que vivemos e que ainda se levantará, nada mais, Senhor Deus, faz do que apontar para que o Senhor voltará e breve tu virá. Senhor, que a nossa candeia esteja acesa. Senhor, lava as nossas vestes e toma as nossas mãos, Senhor, pois a apresentaremos a Ti. Abençoa, meu irmão, te peço mais uma vez. Toma toda a igreja, Senhor, guarda a tua igreja. Toma, Senhor Deus, os nossos irmãos espalhados pelos 4 cantos dessa terra. Oh, Pai, sustenta, Senhor. Toma o campo missionário, oh, Jesus querido. E que aqui, Senhor Deus, como em outras igrejas, possam, Senhor Deus, se reunir novamente. Toma, Senhor Deus, essa igreja em tuas mãos. Toma a liderança, toma o nosso pastor. Toma, Pai amado, os ministérios da tua casa, toma os pequenos, Senhor Deus, os mais idosos, defenda teu povo, Senhor, aqueça o coração deles. Ó Pai, desde já te louvo e exalto o teu santo nome, certo de que perto está o Senhor e podemos clamar. Salmo 91 vai falar que Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Portanto, Senhor, clamamos a Ti, sonda os nossos corações, ó Pai, e nos dê a paz que somente o Senhor pode dar. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, que o Senhor Jesus os abençoe. Só queria aqui com você, aqui, antes de finalizarmos, louvarmos ao Senhor, nos despedir em júbilo, né? Em louvor ao nosso Deus. Amém? Eu louvo a Deus a oportunidade de estar aqui junto com vocês, ainda que dessa forma distante, pela questão da distância, mas saber que nós fazemos parte de um corpo e isso aquece o nosso coração. Amém? Você poder olhar, saber que você tem uma igreja, ter uma família. Amém? E eu quero terminar junto com você, glorificando o nome do Senhor e louvando a Ele. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Que o Senhor Jesus os abençoe, que o Senhor aqueça o coração de vocês. Até uma próxima oportunidade. Graça e paz. Tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus.